Quem observa as tradições de matriz africana com os olhos do mundo profano, frequentemente procura um catálogo, uma lista definitiva e catalogada de nomes, esperando organizar o plano espiritual com a previsibilidade de um panteão de santos engessados. A Umbanda e a Quimbanda operam sobre outra lei. Não há Conselho Central ou Vaticano ditando regras absolutas, e o abismo recusa o papel. Essa força ignora a contenção de uma teologia centralizada. Toda essa estrutura sobrevive e sangra através da oralidade. Ela é forjada na poeira de cada terreiro, amadurecida pelas histórias locais e lapidada pelos mestres e mães de santo que conduzem suas comunidades. É exatamente essa ausência de um documento estéril que confunde os observadores. Diante de um nome até então desconhecido, o olhar leigo tropeça na dúvida, atribuindo a manifestação a uma invenção humana ou a um delírio. O entendimento profundo exige superar uma confusão primária sobre identidades. A palavra pombagira define um título de guerra. Trata-se de uma função estrutural, um cargo espiritual de alta hierarquia que organiza e comanda as linhas viscerais das sombras. Sobre o vasto manto desse cargo abrigam-se milhares de consciências. Uma dama da noite, uma rainha das 7 encruzilhadas ou uma rosa negra carregam histórias e missões independentes, unidas pelo peso do título que ostentam. Tentar aprisionar essas forças dinâmicas em uma lista estática subestima o infinito. Elas operam como raízes vivas e pulsantes de um sistema existencial colossal, longe da ideia de indivíduos isolados vagando no escuro. No plano físico, compreendemos sem dificuldade que existam milhões de médicos, juízes e guardas trabalhando simultaneamente. A estrutura abissal acolhe um exército de guardiães sobre uma lógica de escala semelhante. A organização desse contingente reside no conceito de falange, uma linhagem de consciências unidas pelo mesmo arquétipo. O nome Maria Padilha invoca o nódulo principal de uma legião inteira. A vibração de 7 saias obedece à mesma arquitetura, cortes vastas operando com independência funcional. Dentro do rito orgânico, um terreiro específico trabalha com uma única representante, uma centelha singular extraída dessa gigantesca fogueira familiar. A representante que desce à terra é determinada pelas correntes vibratórias do médium e pelas feridas ocultas da comunidade que ela precisa proteger. A proporção dessas falanges desafia o cálculo humano. Existem tantos espíritos alocados nessas hierarquias que muitos ainda repousam no silêncio, e nomes inéditos continuarão a romper o véu conforme a necessidade de trabalho. O nascimento de um nome inédito sinaliza a vitalidade dessa linhagem. É o sinal de que a raiz continua a buscar novos caminhos no solo espiritual. A multiplicidade de nomenclaturas atesta a grandeza monumental do arquétipo. O território espiritual ultrapassa o limite dos nossos mapas. Para além da criação humana, existe uma mecânica espiritual precisa que conduz o batismo de um novo nome diante dos atabaques. Frequentemente, o que presenciamos é a emersão de um espírito que sempre habitou as profundezas de uma falange já documentada, mas que apenas agora inicia sua jornada de trabalho público. Quando uma entidade afirma chamar-se 7 camélias, ela revela um galho escuro e inexplorado da imensa árvore que compõe a falange das rosas. Outra engrenagem desse processo é a adaptação da energia ao solo. O espírito ajusta sua manifestação, incorporando os traços, a cultura e o sofrimento da terra onde seu médium habita. Uma mesma força arquetípica assume um tom e um sotaque espiritual diferente quando assenta suas raízes no interior da Bahia, em comparação ao concreto frio de São Paulo. Há também a identificação pelas ferramentas de trabalho. Muitos espíritos dispensam nomes de antigas vidas carnais para adotar títulos que descrevem seu ofício e os elementos que manipulam. Termos como 7 navalhas, menina dos olhos de fogo ou dama do cruzeiro operam como descrições de ofício, ferramentas de lâmina e fogo declaradas em voz alta. A percepção de novidade reflete a expansão do olhar humano. Estamos apenas mergulhando frações de milímetro mais fundo em uma estrutura que já existia muito antes de nós. Sem um livro sagrado para consulta, o que impede que a vaidade se disfarce de possessão abissal?
A preservação da linhagem exige o cumprimento de 5 pilares inegociáveis, observados com rigor pelas casas de raiz. O primeiro pilar é a coerência vibracional. A densidade da presença, a gravidade do olhar e a postura no terreiro devem suportar o peso da falange que a entidade invoca. Segue-se a obediência ritual. Uma força real preserva a integridade da casa. A submissão às regras daquele solo e ao sacerdote que o comanda define a fronteira entre a autoridade e o desequilíbrio. O terceiro critério é a constância atemporal. A manifestação legítima mantém seus traços de poder, seu temperamento e sua doutrina inalterados ao longo de décadas. Há também a validação cruzada. Essa força é reconhecida pelo olhar cirúrgico de dirigentes veteranos, que identificam a textura daquela energia por meio de décadas de convívio com o invisível. Por fim, a prova reside na entrega. A sombra traz a ordem. A entidade manifesta cura profunda e domínio sobre as adversidades, provando sua existência pelos escombros que reconstrói. Esse sistema de filtros cria uma barreira de autenticidade densa. É uma segurança erguida no atrito constante com a realidade, muito mais severa do que qualquer dogma decorado. Enquanto outras religiões debruçam-se sobre textos milenares para encontrar a verdade, o culto das encruzilhadas vira as costas para a tinta. A ciência documenta ritos com precisão, mas o olhar externo alcança apenas a periferia do evento. O registro acadêmico descreve os tremores na superfície, sem tocar o que habita no fundo do lago. O acervo real do invisível descansa no silêncio dos mais velhos. Ele vive na memória dos sacerdotes tradicionais e nas cicatrizes da experiência acumulada no chão de terra. Essa arquitetura de falanges, vasta e imutável, exige um suporte para se manifestar na matéria. Sem volumes encadernados ou leis escritas em pedra, a doutrina busca abrigo em uma tecnologia viva. O corpo humano torna-se o próprio suporte onde a lei espiritual é redigida. O momento da possessão mediúnica é a leitura desse texto sagrado. É o instante onde a biblioteca do abismo se escancara e comunica sua lei diretamente ao povo. Essa dependência do organismo vivo garante que as entidades de esquerda permaneçam fluidas e imprevisíveis. A evolução delas é contínua, porque o suporte que as recebe também muda. A ausência de um compêndio final preserva o vigor da tradição. O sagrado pulsa e respira através do esforço humano, resistindo ao congelamento da palavra impressa. Diante dessa magnitude, qualquer tentativa humana de cercar a vastidão espiritual com catálogos esmaga-se sobre o próprio peso. Cada terreiro autêntico funciona como um capítulo de uma mesma narrativa subterrânea, interligado por encruzilhadas infinitas e alimentado pela mesma fundação ancestral. Manifestações inéditas continuarão a cruzar o véu, desafiando certezas e lembrando que a hierarquia espiritual não possui um ponto de parada. O argumento está selado. Onde a experiência direta começa, as definições perdem o sentido. A cartografia das sombras nunca terminará de ser escrita, pois o abismo está vivo, e ele respira.